Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de matemática aplicada. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a trigonometria num triângulo qualquer. Nas nossas últimas aulas a gente estudou sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Aí aprendeu um pouquinho sobre as funções seno, cosseno, tangente e sobre os ângulos fundamentais. Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com a trigonometria num triângulo qualquer. Então, caso o triângulo não seja um triângulo retângulo, existe alguma forma de a gente poder trabalhar com ele? A gente vai ver que sim, através de duas leis. As leis do seno e a lei dos cossenos. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tentar trabalhar com triângulos que não representam triângulos retângulos. Então o nosso trabalho vai começar com esse problema aqui. De que forma a gente pode trabalhar com os triângulos que não possuem as características de um triângulo retângulo? Será que tem alguma forma de a gente trabalhar com eles? Por exemplo, digamos que você tenha um rio e você queira fazer uma ponte para ligar as margens desse rio, certo? E o seu trabalho é descobrir qual vai ter que ser a extensão dessa ponte. Qual vai ter que ser o tamanho dessa ponte nesse sentido aí para colocar essa passagem. E a gente pode pensar aqui, qual vai ser esse tamanho? Então o cara fez, um topógrafo pegou o seu teodolito e foi medindo as inclinações que existiam para a colocação dessa ponte. Então o que é que ele fez? Ele mediu no ponto A e depois mediu no ponto B a 250 metros de distância. Então ele começou aqui, fez uma medição, subiu aqui um pouco 250 metros, fez outra medição, andando nesse sentido aqui. Com isso, ele formou esse triângulo. Com quais inclinações? Essa ele mediu e viu que tinha 86 graus. E essa ele mediu e viu que tinha 55 graus. A questão é, qual é esse tamanho aqui para a gente poder descobrir, para saber qual tem que ser a extensão da ponte? Ou qual seria esse outro tamanho se eu quisesse a ponte naquela outra direção? Tem como saber isso? O que a gente tem que observar? Olhando aqui pelos ângulos desse meu triângulo, eu sei que o somatório dos ângulos do triângulo tem que dar 180. Então, se eu somar esse lado com esse ângulo aqui, quanto é que vai dar? 86 mais 55 dá 11, dá 141. Para os 180 que falta, sobram 39 graus. Ou seja, um ângulo é de 39, um ângulo é de 86 e um ângulo é de 55. Nenhum desses ângulos é 90 graus. Logo, esse triângulo não é um triângulo retângulo. Se não é um triângulo retângulo, a gente não pode utilizar Pitágoras para tentar determinar lados desconhecidos desse triângulo. Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai tentar descobrir esses lados utilizando os conceitos da lei de seno e da lei dos cossenos. Então como vai ficar? Primeiramente vamos trabalhar com a lei dos senos. Como é que a gente vai trabalhar com ela? Vamos lá. Vamos fazer aqui um triângulo genérico, cujos lados possuem tamanhos B, C e A. Esse triângulo, além de 3 lados, ele possui 3 vértices, lá das nossas primeiras aulas, e 3 ângulos. Um vértice B, um vértice C e um vértice A. Um ângulo alfa, um ângulo θ e um ângulo beta. Então tem um triângulo com 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. O que é que eu vou fazer agora? Esse triângulo é um triângulo genérico, é um triângulo qualquer. Eu agora vou passar uma altura relativa ao meu vértice B, indo em direção ao meu lado AC. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e traçar a altura correspondente até esse lado aqui. Como ela é uma altura, nesse ponto D, ela vai formar um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Então agora eu tenho 2 triângulos retângulos nesse meu triângulo. O triângulo ABD e o triângulo CBD. ABD é esse triângulo aqui e CBD é esse triângulo aqui. 2 triângulos retângulos.
com esses triângulos retângulos, eu vou tentar trabalhar para obter relações que facilitem o meu cálculo de lados. Então vamos lá. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, quem é o seno de alfa? A gente viu que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é BD. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é C. Então, seno de alfa é BD dividido por C. Logo, fazendo meio por extremos, BD é seno de alfa vezes C. Pronto. Se eu olhar para o outro lado do triângulo, quem é meu seno de θ? Lei dos senos, vou trabalhar com seno. Seno de θ é BD, que é o cateto oposto ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa, que no triângulo BDC é o lado A. Então, seno de θ é BD sobre A, logo BD é seno de θ vezes A. Então, o que a gente tem? Que BD é seno de alfa vezes C e BD é seno de θ vezes alfa. Logo, seno de alfa vezes C é igual a seno de θ vezes A. Se eu passar seno de alfa para cá dividindo e seno de θ para o outro lado dividindo, o que a gente vai ter? Que A sobre seno de alfa é igual a C sobre seno de θ. Essa é uma relação muito importante. O que é que ela está fazendo aqui para a gente, pessoal? Ela está relacionando os lados dos triângulos, presta atenção, ela está relacionando a medida dos lados dos triângulos, nesse caso, os lados A e lados C, com o valor do seno do ângulo oposto a esse lado. Então, o ângulo oposto ao lado A é alfa. Nesse meu triângulo amarelo aqui, ó. O ângulo oposto ao lado A é alfa. Então, alfa sobre o seno desse ângulo é igual a C sobre o seno desse ângulo aqui. Se eu fizesse a altura traçada no outro sentido, eu ia obter a relação de B com seno de beta. Então, o que é que eu tenho? Que nesse triângulo genérico aí, de lados A, B, C, ângulos alfa, beta e θ, o que é que eu vou ter? A medida desse lado dividido pelo seno desse ângulo é igual a medida desse lado dividido pelo seno desse ângulo, que é igual a medida desse lado dividido pelo seno desse ângulo. Então, lei de seno diz que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de θ. O que é que isso aqui nos importa? Aqui eu vou conseguir realizar relações sabendo um lado e os ângulos, sem o triângulo ter que ser necessariamente um triângulo retângulo. Então, beleza? Então, eu sempre vou trabalhar com essa fração aqui. O que é interessante? Se eu sei um lado de um triângulo e eu sei os ângulos internos dele, eu posso obter os outros lados daquele meu triângulo. O que isso vai ajudar, professor? Vamos voltar para aquele nosso exemplo, que eu queria fazer aquela ponte. Então, esse da minha interrogação aqui é o lado que eu não conheço da ponte. O que é que eu sei? Ó? Que essa ponte, ela representa esse lado aqui. Esse lado, ele é oposto ao ângulo de 55 graus. Ok? E esse aqui é o meu tamanho que eu já tenho, de 250. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou determinar esse lado aqui usando a lei do seno? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que lembrar, ó, que A sobre seno de alfa é B sobre seno de beta, que é C sobre seno de θ. Então, 250, que é esse lado aqui, dividido pelo seno desse ângulo. Quem é esse ângulo, pessoal? Lembrando que o triângulo tem 180 graus internos. Se eu pegar 180 graus, subtrair de 86 e de 55, vai dar 39. Então, esse lado aqui é 39 graus. Então, 250 dividido por 39 é igual a esse lado, que eu não sei quanto é, que é o tamanho da minha ponte, dividido pelo seno de 55. Se eu usar a relação de meio por extremos e olhar na tabela quanto é o seno de 39 e quanto é o seno de 55, eu vou descobrir que o meu comprimento x é de 325,4 metros. Se eu quisesse, eu posso até descobrir esse outro lado aqui, ó. Então, se aquele é y, como é que vai ficar? Y sobre 186 é igual a 250 sobre 139. E descobrir o valor de y. Mas vamos deixar ele para descobrir usando outro método. Então, deu para entender aí, ó?
Esse triângulo aqui ele não é retângulo, só que eu consigo realizar essas relações através da medida de seus lados e do seno dos ângulos opostos a esses lados. Okay? Então essa é a minha lei do seno. É isso aqui que vocês têm que lembrar. Ó. Essa relação que é super importante para realizar questões. Aí, além da lei dos senos, a gente vai trabalhar agora com a lei dos cossenos. Como é que eu vou trabalhar com ela? Mesmo triângulo genérico, lados A, B, C, vértices A, B, C maiúsculo. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar essa altura aí, certo? Do ponto D, que vai me dar, assim como no outro triângulo, dois ângulos retos. Aí esse ponto D, dividir o lado A em dois lados, o lado M e o lado N. Ou seja, M mais N é o valor de A. Então agora eu tenho um triângulo ADC, com os lados H, B e M. E eu tenho o triângulo ADB, com os lados H, N e C. Então como é que vai ficar? Olhando para esse meu triângulo aqui, ó, esse lado de baixo, o lado oposto ao vértice A, o lado entre os vértices C e B, mede A. Só que A, nesse caso aqui, é M mais N. Então tá aqui. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque isso aqui foi feito a partir da sua altura. Então vai fazer um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Se eu olhar por ele, B ao quadrado, que é minha hipotenusa, usando Pitágoras, vai ser H ao quadrado mais M ao quadrado. E se eu olhar para esse outro lado aqui, C ao quadrado é H ao quadrado mais N ao quadrado. Então eu tenho H ao quadrado aqui e H ao quadrado aqui. É nesse valor que a gente vai trabalhar agora para facilitar nosso cálculo. Se eu voltar para essa nossa equação aqui, ó, se B ao quadrado é H ao quadrado mais M ao quadrado, então H ao quadrado, isolando ele, é B ao quadrado menos M ao quadrado. Então tá aqui. Se H ao quadrado vale isso, eu vou só substituir esse valor aqui, ó. Então como vai ficar? C ao quadrado é B ao quadrado menos M ao quadrado mais N ao quadrado. Pronto. O que é que tem que olhar aqui, ó? Voltando para cá. Se A é M mais N, então N é A menos M. Então tem o N aqui, o valor dele, ó. Eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Como é que vai ficar? C ao quadrado, vou escrever aqui do lado. É B ao quadrado menos M ao quadrado mais o valor de N ao quadrado, que é A menos M ao quadrado. Quanto é que daria A menos M ao quadrado? Vamos ver aqui. A menos M ao quadrado, pessoal, é A ao quadrado menos 2AM mais M ao quadrado. Esse M ao quadrado, que vem dessa parte aqui, seria cancelado com esse, sobrando só C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AM. Professor, onde é que veio isso aqui? O B ao quadrado é daqui, o A ao quadrado veio daqui, o menos 2AM veio daqui. Que no caso é essa relação aqui. Ó. Como aqui tem menos M ao quadrado e aqui tem mais M ao quadrado, cancela, sobra só esse termo. Ou seja, o que a gente tem até agora? Que esse lado ao quadrado é esse lado ao quadrado, A ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes isso, todo, vezes M. Ainda não está facilitando muito, porque a gente não tem como saber quem é M. Então o que a gente vai fazer? Se eu observar esse triângulo vermelho aí, o que é que eu vou ter? Aqui, o cosseno de AB. Professor, o que é o cosseno do AB? É o cosseno desse ângulo aqui, ó. A, esse lado, B. Então o cosseno desse ângulo é cateto adjacente, que é M, sobre a hipotenusa, que é B. Ou seja, M é B cosseno desse ângulo. Logo, se M vale isso, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de AB. Então, C ao quadrado, o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que esse lado ao quadrado é esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes esse lado vezes esse lado vezes o
cosseno do ângulo oposto a C. Então, se aqui está C, C ao quadrado vai ser esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse lado vezes esse lado, vezes esse cosseno aqui. Então, isso é minha lei dos cossenos para o lado C. E como seria para os outros lados? Usando raciocínio idêntico, b ao quadrado vai ser esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes esse lado, vezes o cosseno do ângulo oposto a B, que é o ângulo AC. E usando para A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes BC, vezes o cosseno desse ângulo aqui. Então a gente tem que observar, na lei dos cossenos, você faz assim, se eu quero calcular A, todo o resto da minha conta vai ter só B e C. Então, um lado é os outros dois lados, a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou querendo descobrir. Então, essa é a fórmula da minha lei dos cossenos. Então, são essas duas fórmulas que a gente tem que lembrar. A da lei dos senos e essa, que é a da lei dos cossenos. Então, se eu usasse a lei dos cossenos aqui para calcular, como é que ia ficar? Eu quero calcular esse lado aqui. Se eu quero calcular esse lado, eu sei que esse lado ao quadrado seria os dois lados opostos ao quadrado. Então, seria 325,4 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto entre esses lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu estou querendo descobrir. O ângulo oposto é x e 86. Então, o cosseno de 86. Então, conta escrita, está aqui ela melhor organizada. Quanto é que seria x ao quadrado? É 250 ao quadrado mais 325,4 ao quadrado menos 2 vezes 250 vezes 325,4 vezes cosseno de 86. Logo, x é 230,8. Professor, se eu quisesse calcular x pela lei dos senos, dava certo também. Okay? A lei dos senos, o que é que ele precisa? De 2 ângulos e um lado. A lei dos cossenos, de um ângulo e 2 lados. Okay? Então é assim que a gente calcula relações de um triângulo qualquer, usando a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos fazer um exemplo para ficar melhor? Então vamos para esse exemplo aqui. Um topógrafo deseja calcular a distância entre pontos situados à margem de um riacho, como mostra a figura a seguir. Então ele marcou esses pontos aí e quer calcular essas distâncias. O topógrafo determinou as distâncias mostradas na figura, bem como os ângulos especificados na tabela abaixo, obtidos com a ajuda de um teodolito. Então o que é que ele sabe? Que a distância entre BC é 15 metros e a distância entre CD é 10 metros. E ele viu que o ângulo ACB, ou seja, esse ângulo aqui, é 30. Ele viu que o ângulo BCD é 60. E ele viu que o ângulo ABC também é 30. Pessoal, se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30, é porque esse aqui é 120. Ok? Vamos calcular essas distâncias, AB e BD. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Aqui trouxemos esse triângulo para a gente observar melhor. 30, 30, aqui é 120. Pessoal, se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 30, é porque esse lado é igual a esse lado. Ok? Ou seja, esse aqui é um triângulo isósceles, cujo um lado mede 15 e os outros dois lados medem x. Ele quer descobrir a distância entre A e B. É a primeira distância que ele quer. Então, a distância entre A e B é a mesma distância de A para C. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei dos cossenos. Como é que vai ser a lei dos cossenos? Esse lado que eu não sei quem é x. Então, x ao quadrado vai ser relacionado com esses lados que eu conheço. Então, como é que vai ficar? 15 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes x vezes o cosseno do ângulo oposto a 15, que é 120. Então, 15 ao quadrado é 225. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado.
menos 2x vezes x, 2x ao quadrado, vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos cosseno de 60, então vai dar menos 1 meio. Menos 2x ao quadrado vezes menos 1 meio, menos com menos vai dar mais, 2 corta com 2. Então, o que vai ficar? 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 225 é 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. 225 é igual a 3x ao quadrado. Logo, x ao quadrado é 225 dividido por 3, que vai dar 75. Se eu quiser fatorar isso aqui, vai ficar 75 por 3 dá 25. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, esse aqui é 5 ao quadrado vezes 3, ou 5 raiz de 3 metros. Esse é o meu lado x. Como é que eu calculo o lado y? Vamos para lá. O que é que eu tenho aqui no meu lado y? 15 metros, y, 10 metros. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu já sabia que esse lado aqui é quanto? O ângulo aqui é 60, que ele tinha medido lá na questão. Se esse ângulo é 60 e esse ângulo é o oposto a y, vou usar a lei dos cossenos. Y ao quadrado é 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 15 vezes 10 vezes cosseno de 60. Então, como é que vai ficar? Y ao quadrado é 225 mais 100, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 15 é 300. Então, é 300 vezes cosseno de 60, que é 1 meio. 300 vezes 1 meio vai dar menos 150. Então, aqui vai ficar 225 mais 100 menos 150. Logo, y ao quadrado é 175. Se eu fizer aquela fatoração de novo, y vai dar 5 raiz de 7 metros. Então, aqui são dois exemplos que podem ser resolvidos com a lei dos cossenos. Sempre lembrando o seguinte, para a lei dos cossenos, o que é que eu preciso? De um lado e do ângulo oposto a ele. Então, aí foram uns exemplos. Vou passar um exercício para vocês fazerem agora, certo? Aqui das referências. E qualquer dúvida, sempre lembre de entrar em contato comigo. Então, por hoje era só, pessoal, e tchau.